Agora apareceu. Muito bem, nós vamos começar o nosso estudo de Ruth e nós vamos continuar, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Ruth. Né? Nós temos falado sobre este livro, temos aprendido alguns princípios, temos feito algumas aplicações daquilo que nós podemos tirar deste livro para as nossas vidas, como princípios, como modelo de quem podemos ser, daquilo que devemos fazer. Nós vimos, né, no capítulo 1, essa mulher destemida, essa mulher maravilhosa, que é Ruth, influenciada também por uma outra mulher maravilhosa chamada Noemi, né? E como elas se ajudaram uma outra, como houve entre elas uma aliança de amor, uma aliança de fidelidade, e, em decorrência disso, tantas outras coisas aconteceram e tantas outras bênçãos as alcançaram. Então, nós vimos, né, a questão, falamos um pouco no primeiro capítulo sobre isso, sobre essa disposição, sobre a necessidade de termos pão novo na casa e etc. Fizemos essas aplicações pensando em Belém. No capítulo 2, falamos na semana passada, né, sobre, especialmente nos detemos aquela frase de Boaz sobre Ruth, né? Você não precisa falar nada sobre você, eu sei quem você é, eu conheço a sua história, as pessoas estão comentando sobre você. E nós falamos, então, sobre a necessidade de termos um bom nome, a necessidade de sermos o bom perfume de Cristo, a necessidade de sermos um bom exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, como Ruth foi. E hoje nós vamos falar sobre uma outra parte, né, o penúltimo capítulo do livro de Ruth, mas que traz para nós também algumas lições muito interessantes, muito importantes. Então, nós vamos começar a ler capítulo 3 de Ruth, a partir do verso 1, diz assim: Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. E se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nela 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois, ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou para sua sogra, essa lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou:
ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Hoje mesmo. Sejam bem-vindos aqui mais algumas pessoas. Bom tê-los aqui conosco, o Guga e a Karine também. Olha só, nós temos nesse capítulo 3 algumas lições muito interessantes, algumas coisas que nós precisamos e podemos aprender com essa passagem de Ruth e Noemi. Nós temos aqui Noemi, depois de Ruth ter colhido os grãos durante todo o período da cega, né, todo o período que estavam colhendo a cevada, o trigo, Ruth ia lá e recolhia as sobras, como nós vimos na lição passada, como nós vimos no estudo passado. Boaz mandou até que se deixasse mais grãos para ela, que não a repreendesse quando ela entrasse na eira, que não colhesse tudo, mas que deixassem sobras maiores para que ela tivesse como sustentar ela e Noemi. E ela, então, assim fez, e a Bíblia terminou, nós terminamos o capítulo 2, quando a Bíblia dizia ali no livro de Ruth, capítulo 2, que o quê? Que ela ficou todo o período da colheita ali, junto com as servas de Boaz. Então, passado isso, chega agora Noemi e olha para essa situação e traz uma consideração. Ela fala assim, Ruth, eu tenho que conseguir um lar para você. Eu tenho que conseguir uma casa para você. Na verdade, eu tenho que conseguir um casamento para você. Porque você não vai poder ficar de plantação em plantação, de colheita em colheita, apenas pegando as sobras, aquilo que cai, e trazendo para mim. Então, Ruth dá um conselho, então, Noemi chega para Ruth e dá um conselho, fala, olha, toma um banho, se perfume, vista a melhor roupa, e você vai lá até a eira. A eira era o lugar onde se juntavam os grãos, onde, uma vez que estivesse colhido, colocavam tudo ali, e onde as pessoas pegavam, né, botavam na peneira, jogavam para cima, para o vento tirar a palha e sobrar apenas os grãos. Era onde realmente, como poder, debulhava os grãos, o trigo, debulhava a cevada, para que ela pudesse, então, ser comercializada. Então, uma vez que tudo tinha sido colhido, ficava ali e os trabalhadores, então, passavam o tempo ali debulhando, fazendo, né, esse trato nas sementes, nos grãos, para que ele pudesse, então, ser ensacado e ser comercializado, ser vendido, ser usado naquilo que era necessário. Então, ela fala assim, você vai até a eira, porque os homens estão trabalhando lá e Boaz também vai estar. E você vai fazer o seguinte, aí nós vimos, ela dá o conselho que ela espere Boaz comer, beber, e quando ele for se deitar, ela observar onde ele está se deitando e deitar-se aos pés dele. Isso tem um efeito muito interessante, porque primeiro ela fala assim, por que você vai fazer isso? Porque Boaz ele é o nosso parente, e era o costume, né, lá do Levirato, haver o resgatador. Uma vez que todos os homens da família morreram, parentes próximos deveriam casar com as viúvas para suscitar o quê? Descendência àquela família, para que o nome da família não perecesse, para que o nome da família não morresse. Então, Boaz ele era um dos resgatadores. Por quê? O resgatador ele tinha uma série de, como se diz, uma sequência. Primeiro eram os irmãos do morto, né? Vamos botar assim, o irmão, o cunhado, né? Morreu o meu irmão, então eu seria o resgatador. Se morre eu, seria o próximo irmão. Depois seriam quem? Os tios, avós, os irmãos dos pais desses homens, e depois vem os primos, depois vai seguindo essa sequência, sobrinhos, etc. E era um direito deles fazerem isso. Em alguns momentos era uma obrigatoriedade, mas nós percebemos aqui que já não era tanto uma coisa de obrigatoriedade,
mas era uma questão de opção. E aí Noemi lembra, então, e fala, olha, Boaz ele é um dos nossos resgatadores. Então, você vai fazer isso, você vai dormir lá nos pés dele, vai fazer o seguinte, você vai destampar o pé dele e você vai ficar dormindo aos pés dele, porque quando a brisa bater à noite, ele vai sentir o frio, então, à medida que os pés dele mexer, vai tocar no seu. Essa é a ideia. Essa é a ideia do texto passado. E quando esses pés tocarem no seu, ele vai dizer para você o que vai acontecer. E foi exatamente isso que nós vimos aqui. Ela desceu a eira, a Bíblia fala que Ruth desceu a eira, deitou aos pés de Boaz, e no meio da madrugada, né, ele, como estava com os pés destampados e ela deitada aos seus pés, ele toca nela, os pés se tocam, e ele acorda. E quando ele acorda, então, ele pergunta, quem é essa mulher que está aqui? Que é isso? É interessante a gente pensar no seguinte, esse conselho de Noemi para Ruth, em algumas situações, poderia ser dado como uma questão escandalosa, porque era como se pedir para ela deitar-se lá, como se fosse um oferecimento de alguma coisa, de uma ação sexual, de um prazer, né? De um oferecimento de um favor sexual naquele momento. Mas não era essa a intenção de Noemi. Noemi conhecia, a gente nota isso desde o começo, ela sempre fala do caráter de Boaz, e a gente ouve falar do caráter de Boaz, e ela também, principalmente, conhecia o caráter de Ruth. Conhecia o caráter de Ruth. Por isso que ela falou, olha, você vai, e quando chegar descobrir os pés lá, ele vai te dizer o que fazer. Ela tinha confiança no caráter, em tudo aquilo que ela conhecia de Boaz. E foi exatamente o que aconteceu. No meio da noite, os pés se tocaram, da madrugada, Boaz acordou, e Boaz, então, pergunta, né? Olha, o que está acontecendo? Quem é você? Por que você está aqui? E aí ela fala assim, eu sou Ruth, eu sou sua serva Ruth. Eu sou sua serva Ruth. E aí a Ruth ela faz uma proposta. E realmente Ruth faz uma proposta. Ruth propõe o seguinte, põe a sua capa sobre mim. Estende a sua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador, né? Ela faz isso, ela fala isso no versículo 9. Olha, estende a tua capa sobre a tua serva, porque você é o resgatador. Isso dentro da cultura do Oriente Médio, dentro da cultura árabe, isso é um pedido de casamento. Em que sentido? Quando o homem estendia a sua capa sobre uma mulher, ele estava assumindo o compromisso de se casar com ela. Então, dentro da cultura árabe, dentro da cultura do Oriente Médio, quando o homem estendia a sua capa sobre uma mulher, quer dizer que ele estava, então, assumindo o compromisso de cuidar dela, de ser responsável por ela, de casar-se com ela. E foi isso que Ruth pediu. Ruth pediu que ele estendesse a capa sobre ela, ou seja, que ele assumisse um compromisso de desposá-la, de casar-se com ela. E aí ela faz uma menção àquilo que Noemi falou com ela. Tu és o nosso resgatador. Você é aquele que tem autoridade para me resgatar. O resgatador, amados, ele era também chamado de Goel. Goel, no grego, no hebraico. Ele era aquele que, ao se casar com uma pessoa, ele não só resgatava a descendência, mas também como ele resgatava os bens materiais daquela família. Aquilo que estava penhorado, aquilo que tinha sido vendido, aquilo que tinha sido entregue às outras pessoas. Nós devemos lembrar, dentro de um contexto, que o judeu ele poderia vender as suas terras, ele poderia se vender até como escravos, mas quando chegava no ano do jubileu, 49 anos, tudo aquilo que tinha sido vendido, tudo aquilo que tinha sido dado, era resgatado novamente. Isso a gente estuda dentro do contexto histórico judaico. E
o que acontecia? Quando o homem perdia suas terras, quando o homem, pela morte, quando não tinha descendência, tudo era tirado dele, o resgatador, ao casar, ao resgatar o nome, resgatar aquela viúva, resgatar aquela família, ele também resgatava os bens, a herança. Por quê? Porque era projeto de Deus que nenhuma família deixasse de ter a sua herança sobre a face da terra, sobre e dentro de Israel. Então, ela faz esse convite a Boaz, seja o nosso resgatador. E aí, gente, Boaz ele fica encantado com isso. A gente pode perceber que Boaz ele se encanta com isso. Olha só, uma tradição declara, né? A gente não tem a idade exata de Boaz, mas historicamente, tradicionalmente, as pessoas falam que Boaz tinha 80 anos. Exatamente. Vocês podem notar que toda vez que ele se refere a Ruth, ele a chama de filha, ele tem quase um tratamento paternal em relação a ela, né? Ele sempre se refere a ela como uma filha, uma jovem, tanto que aqui nós vemos isso. Boaz ele fica encantado com isso e ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu fico encantado, eu estou honrado com o que você está fazendo, porque você, tudo indica que Ruth era bem mais nova que ele, é claro, e também indica que ela tinha uma certa beleza, porque chamou a atenção dele desde o começo. Ele vira e fala assim, olha, você poderia ter ido atrás de qualquer pessoa mais jovem. A Ruth poderia não só se casar com um resgatador, como ela poderia casar com outro homem qualquer. Ela poderia procurar um homem rico, como ele fala, rico ou pobre, mas um homem mais jovem, um homem realmente, né, realmente que tivesse mais jovialidade, mais tempo e tudo. Mas ela procurou exatamente quem? O resgatador. Ela procurou aquele que poderia resgatá-la dentro dos princípios da lei, dentro dos princípios daquilo que ela queria experimentar e, principalmente, dentro dos princípios orientados por Noemi. E aí, ele, então, se sente honrado com isso e ele faz mais uma declaração maravilhosa. Ele fala assim, toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha que coisa linda. Ele fica encantado com isso, ele se sente honrado por ser procurado por aquela mulher e ser convidado para ser o resgatador. E aí ele fala, toda a cidade. Olha, a fama de Ruth já tinha dominado a cidade. E falou, olha, toda a cidade, todo o meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Virtuosa. Então, é interessante isso. A palavra virtuoso, quando era usada para um homem no tempo grego, no tempo judaico aqui, ele descrevia força, bravura e masculinidade. Um homem virtuoso, ele era forte, bravo, né? E másculo. Então, isso significava virtuoso. Então, quando ele usa a palavra virtuosa para Ruth, ele quer dizer que todas essas qualidades eram encontradas nela. Ela era uma mulher de força, de bravura e feminina. Uma mulher que tinha tudo aquilo que um homem poderia querer e admirar. Então, ele ficou muito grato com isso. E ele, então, falou assim, olha, eu quero ser o resgatador, mas existe ainda um parente antes de mim. Boaz, ele era sobrinho de Elimeleque, o marido da Noemi. Ele era o sobrinho de Elimeleque. E existia um outro homem ainda, existia um irmão vivo de Elimeleque, que era o resgatador mais próximo. Um irmão de Elimeleque. E esse irmão de Elimeleque, né, você pode ver também que não deveria ser novo, pela idade, por ser irmão do marido de Noemi, que já havia morrido, também era um senhor. E aí, esse tinha a primazia, ele tinha o direito primário de resgatar Ruth.
E aí Boaz fala, olha, eu vou procurá-lo, e se ele não quiser te resgatar, eu irei fazer isso. Eu irei fazer isso. E assim ele vai fazer, né? Então, ele foi atrás para resolver isso. Mas antes ele falou o seguinte, olha, vamos fazer, você vai se levantar antes do dia amanhecer. Por quê? Independente de não ter acontecido nada entre nós, eu não quero que você seja difamada ou seja olhada com outro olhar por ter sido uma mulher dormindo aqui na eira. Então, antes do sol nascer, ele pegou, encheu o manto com mais sementes, com mais comida, com mais provisão para Ruth e Noemi e a mandou embora, a mandou para a sua casa. Nós percebemos aqui em Boaz a mesma atitude que José teve em relação a Maria, quando ele soube da gravidez de Maria. A Bíblia fala que José resolveu se afastar de Maria para não difamá-la. Não foi para abandoná-la, foi para não difamá-la. Então, nós vemos aqui a mesma atitude de José. Nós vemos também em Boaz. Ele simplesmente fala, olha, vai antes de o sol amanhecer, antes das coisas acontecerem, para que você não seja difamada, para que as pessoas não pensem de você algo que não é real, algo que não é verdadeiro. E assim ela fez, ela foi embora da eira, levou a comida e narrou tudo o que tinha para narrar para Noemi, e Noemi falou assim, esse homem ainda hoje vai resolver essa questão. Esse homem ainda hoje vai resolver essa questão. Amados, e aí o que nós aprendemos, né? Além desses detalhes todos, o que nós aprendemos com essa história? Primeiramente, nós podemos ver uma coisa, o conhecimento que Noemi tinha daquilo que devia ser feito. Noemi conhecia os detalhes dos princípios da lei que a governava. Amados, isso me traz um pensamento muito sério em relação a nós e a Bíblia. Hoje nós vivemos uma situação em que nos parece que nós não conhecemos muito aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nós não sabemos muito o que a palavra de Deus pede de nós. Nós temos pouco conhecimento daquilo que nós dizemos ser o nosso livro de regra e fé. Noemi não. Noemi conhecia os detalhes, ela conhecia todos os detalhes dessa lei. E aí nós vemos mais uma coisa muito interessante. Um relacionamento diferenciado. Sabe, amados, o mundo sempre coloca muito essa questão, a gente brinca muito com a questão de sogra e nora, né? Uma relação, às vezes, tão conflituosa, tão difícil. Mas nós vemos aqui, eu já vi muita nora falando assim, nossa, eu queria ter uma sogra como Noemi. Eu queria ter uma sogra como Noemi. Agora, eu também já ouvi muita sogra falar, eu queria ter uma nora como Ruth. Eu queria ter uma nora como Ruth. As duas eram realmente perfeitas nesse sentido. As duas eram pessoas que romperam e deixam para nós uma coisa muito importante, um exemplo de relacionamento familiar perfeito. Um exemplo de relacionamento familiar sem ser família. Olha que lindo isso. As duas não tinham nenhum parentesco sanguíneo, elas não tinham nenhuma ligação sanguínea, mas existia entre elas algo que é muito maior, que é o amor. É o amor. Um relacionamento, amados, que leva à fidelidade. Isso é muito bonito. É muito bonito nós pensarmos e entendermos que nós precisamos viver isso em família. E aí entra mais um exemplo para a gente. Assim como Ruth representa cada um de nós sendo resgatados por Boaz, que representa Cristo, e nós vamos ver isso no capítulo 4, nós podemos dizer que Ruth e Noemi representam nesse resgate cada um de nós que somos a igreja. E, amados, quando nós olhamos para a nossa relação de família espiritual,
nós podemos ver que não há em nós claro que pode existir entre alguns, mas não há relação sanguínea entre nós como igreja. Somos irmãos em Cristo. Mas, amados, nós devemos ter uns com os outros a mesma fidelidade, o mesmo amor, o mesmo tratamento, a mesma atenção que está sendo vivida e mostrada por nós, por Ruth e Noemi. Nós podemos, amados, aprender com essa lição o valor dos conselhos. Olha que Noemi aconselha a Ruth. E Ruth ouve tudo aquilo que Noemi fala e segue à risca. Sabe, a Ruth ela poderia muito bem dizer para Noemi, olha, ela já tinha visto quem era Boaz. Ela entendeu que Boaz era um homem bom. Ela entendeu que Boaz era um homem justo. Mas aqui nós podemos ver o seguinte, Boaz também era um homem velho. Boaz também era um homem velho. Ruth, uma mulher nova, cheia de vigor, ainda cheia de vitalidade, ela poderia virar para Noemi e falar assim, Noemi, você está me arranjando o quê? Um velho para casar comigo? Você quer que eu case com um velho? Eu, nova, bonita, cheia de vigor, posso procurar? Amados, em nenhum momento nós vemos Ruth desprezar os conselhos de Noemi. Sabe, nós precisamos aprender também a ouvirmos uns aos outros. Nós precisamos aprender a ouvir e discernir aquilo que Deus está usando as pessoas para nos falar. Ruth ouviu aquilo que Noemi estava falando. Ela discerniu aquilo que Noemi estava falando. E, ao agir baseado na palavra de Noemi, segundo os conselhos de Noemi, ela foi bem-sucedida. Ela conquistou aquilo que ela esperava. Ela achou graça diante dos olhos daquele homem. É maravilhoso nós vermos isso. Mais uma vez, eu quero ressaltar que aqui Boaz torna a dizer aquilo que ele fala no capítulo 2, ele torna a falar no capítulo 3. Ele fala, olha, todo o meu povo, toda essa cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Todos já temos ouvido, como ele fala no capítulo 2, aquilo que você tem feito pela sua sogra Noemi, como você deixou a sua terra, como você deixou os seus deuses, como você deixou tudo para trás e veio para uma terra estranha, para um povo que você não conhecia muito. Então, nós percebemos no coração de Ruth essa dedicação. Nós vemos no coração de Noemi esse amor e esse zelo para com Ruth. Um amor, amados, que deve existir em nós uns pelos outros. Um amor que deve nos levar a pensarmos e nos preocuparmos com o bem-estar uns dos outros. Um amor que levou a buscar o resgate. Quando nós pensamos nisso, amados, em relação à família, olha, são tantas as aplicações que nós podemos fazer. Quando nós pensamos na questão da família, até onde nós estamos interessados em vermos os nossos familiares experimentando do resgate de Cristo. Até onde nós temos conselhos sábios, como Noemi tinha, para dar para Ruth, para que ela experimentasse do resgate, do favor, da graça que Deus manifestou a ela através da vida de Boaz. Até onde nós somos aqueles que são canais de bênçãos na vida daqueles que estão ao nosso redor, sejam familiares, sejam nossas famílias, sejam amigos, sejam quem quer que seja, que esteja ao nosso redor, até onde nós somos canal de bênção do Senhor para levar a essas pessoas conselhos que os façam experimentar o resgate. Pare para pensar nisso. Vamos parar para pensar nisso. Vamos parar para pensar nesse vínculo que deve nos unir, independente de laços sanguíneos ou não. Independente de laços sanguíneos ou não, nós vemos um exemplo de fidelidade, de amor, de irmandade, de zelo, de cuidado, de sacrifício. Irmãos, é isso que a Bíblia fala que nós devemos ter uns com os outros.
É isso que Jesus ensinou ao falar que nós devemos considerar o nosso próximo maior do que nós e que nós devemos servir uns aos outros com todo o carinho, com toda a dedicação do nosso coração. É isso que Jesus falou, que mesmo que se nós abrirmos mão, na realidade, pai, mãe, irmãos, etc., ainda nessa presente vida, nós ganharemos 100 vezes mais. Em que sentido? Nós teremos uma família, nós seremos amados, seremos cuidados e cuidaremos e amaremos outros. Nós precisamos viver essa realidade de fidelidade, de irmandade, de amor. Precisamos viver essa realidade de aconselhamento e de exemplo para que outros confiem naquilo que nós falamos, para que elas venham a experimentar o resgate que é necessário, o resgate que elas precisam experimentar em suas vidas. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa tomar posição em relação a isso. E que nós sejamos também apontados, isso não podemos deixar de mencionar e ressaltar novamente, que nós possamos ser apontados, como Boaz apontou a Ruth, como pessoas virtuosas, como pessoas que são dignas, que são merecedoras do elogio e do respeito daqueles que estão ao nosso redor. Que as nossas vidas possam impactar e ser exemplo a todos que estão conosco, a todos que convivem conosco, em nome de Jesus. Amém? Era essa reflexão que eu queria fazer com vocês nessa noite. E agora abre-se os microfones, se alguém quiser comentar, falar, perguntar, acrescentar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Ninguém? Não? Olha, se não tiver nenhum comentário, se não tiver, nós vamos seguir adiante. Márcio abriu o microfone, pode falar. Como a semana passada, né, pastor? Eu espero sempre os irmãos. Mas como eu falei para o Guga, parece que os irmãos são tímidos. Nós temos alguns mais falantes, mas sempre é assim mesmo. Mas manda bala, pode falar. Eu já não sou muito tímido, não. Mas, pastor, o irmão deu realmente a vida de Noemi e Ruth, elas são exemplos, né? E o irmão realmente colocou uma opção de adjetivos, principalmente de Ruth, o nome do livro é Ruth, e não Noemi. Exato. E no finalzinho, o irmão colocou aí que Jesus ensinou que nós devemos achar os outros superiores a nós mesmos. E ali, naquele momento, ali me veio uma qualidade que é vista em Ruth e que também é necessária em nossas vidas, não somente para com Deus, mas principalmente para com Deus, mas também para com o nosso próximo, que é o altruísmo. Sim. Aí me veio aquele versículo que eu amo, logo a partir da divisão de Romanos capítulo 12, que ali há uma divisão, aqui a partir do capítulo 12 começa uma série de aplicações para a vida diária. Sim. A primeira parte do livro de Romanos é muito teológica, inclusive é o livro que eu mais amo na palavra de Deus, é o que eu mais amo. Lá está escrito assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, você deve preferir dar mais honra ao outro do que a si mesmo. Perfeito. O outro deve ter mais honra do que a si mesmo. E a Bíblia, em outro texto, também diz que nós não devemos pensar somente nas nossas coisas, mas também daquela que é do nosso irmão. E justamente a atitude de Ruth foi essa, porque ela era uma boa moabita, casada, ficou viúva, a sogra, pobre. Então, se ela pensasse nela, o que ela iria fazer? Vou voltar para a casa dos meus pais para recomeçar a vida. Afinal de contas, eu fiquei novamente solteira. Mas ela não fez isso. Ela, desde o início,
Enquanto a outra deu um beijo em Ruth, a Bíblia diz que ela se apegou, a Noemi, ela se apegou à sogra. E, a partir daquele momento ali, ela só teve posição altruísta, ela nunca pensou em si mesmo quando recebeu todo a cevada, entendeu? A comida sempre ela levava para sua sogra. Então, Perfeito. eu vejo isso uma atitude altruísta que nós devemos ter principalmente em relação a Deus, que a Bíblia diz que aquele que amar a si mesmo mais do que a mim não é digno de mim. Então, nós devemos amar mais a Deus e também em relação ao nosso próximo, que justamente entra naquilo que o irmão falou, que iria ajudar muito o nosso relacionamento. E nós não pensássemos somente em nós. E hoje, infelizmente, tem pessoas que têm muito de si mesmo nas suas atitudes e não apresenta muito o altruísmo. E em Noemi, em Ruth, a gente entende isso e aprende isso de maneira maravilhosa. Amém, Márcio, com certeza. Isso que você está trazendo são virtudes maravilhosas e a gente nota isso. E isso não passou despercebido, né? A gente pode perceber que isso não passou despercebido nem a Boaz e nem as pessoas, porque a fama e a vida e as qualidades de Ruth, né, evidenciaram exatamente por causa disso. Com certeza. Então, é maravilhoso a gente notar isso. E é muito triste, sabe, Márcio, quando a gente para pensar em quem nós somos como cristãos e como nós agimos em relação às pessoas. Né? Por isso que eu falei que é um exemplo, eu gosto dessa ideia do relacionamento de igreja entre Ruth e Noemi, porque não há nenhum laço consanguíneo, há simplesmente uma dedicação de fidelidade, de amor. Né? É igual a gente, por exemplo, nós não somos parentes, mas a gente se ama em Cristo e a gente se dedica um ao outro. É isso que é vida de igreja. Amar a ponto de se sacrificar pelo outro. Ter esse amor altruísta, ter esse amor de dedicação, de dar-se. Então, isso é muito importante, é muito gostoso. E obrigado pelo acréscimo, pelo adendo que você fez aí, foi maravilhoso. Valeu mesmo. Obrigado, pastor. Alguém mais tem alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Bem, não havendo, nós vamos orar, né? Nós vamos orar, então, pelo grupo que aqui se encontra. Vocês sabem que na quinta-feira eu oro